Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa falando de Vale Tudo aqui no canal Reality Novelas. E hoje, quarta-feira, dia 13 de agosto, olha eu passando por aqui para trazer para vocês novidades, mas também meus comentários ácidos, minhas críticas, minhas percepções sobre o que foi ao ar no capítulo de ontem na novela Vale Tudo, que teve cenas controvertidas, tá? E também, gente, sobre uma entrevista que Dona Manuela Dias deu para a revista Veja e foi publicada no dia 11 de agosto, no final de semana, sobre a novela Vale Tudo, sobre as críticas que ela vem recebendo, sobre a atuação de Paulo Oliveira. A gente vai destacar um trechinho muito importante que eu achei dessa entrevista e quero comentar com vocês, dizer que é a minha percepção e, logicamente, sempre eu quero saber a sua opinião. Então não esquece de deixar abaixo desse vídeo aqui o seu comentário, porque ele é sempre muito importante pra gente, tá? E olha, deixa eu te convidar também, se você ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative as notificações, porque a gente está sempre por aqui te trazendo muita novidade sobre o que está rolando, irá rolar na telinha da TV e também nos bastidores, tá? Você fica sempre muito bem informado. Cola aqui com a gente, tá certo? Aproveita, deixa seu like, seu hype aqui nessa publicação. Vamos começar então, gente, sem mais delongas? Vamos falar, porque hoje o programa tá grande, tá? Por isso que nem deu para fazer a hora da novela, falando de Dona de Mim também. A gente vai falar só sobre Vale Tudo, tá? Gente, primeiro comentário, logo para abrir o programa, que história é essa do Eugênio aparecer com uma irmã de 25 anos no capítulo de ontem? Bom, isso já tinha sido ventilado aqui no canal, tá? O pessoal que é inscrito aí já tinha falado que estava rolando boato, que o Eugênio tinha uma irmã, e de fato ontem isso se confirmou, tá? O Eugênio estava ali na cozinha, não tinha energia no Rio de Janeiro, deu um apagão ontem no Rio de Janeiro na novela Vale Tudo, e aí o Eugênio, conversando com a Marina, comentou que ele tinha uma irmã que é bailarina clássica, estava se apresentando, né? Ele estava com o celularzinho vendo a apresentação da irmã, e a Marina, como estava sem energia, ela pergunta para ele: Eugênio, por que você está gastando a bateria do seu celular? Para com isso, para de gastar a bateria do seu celular. Ninguém sabe que horas a luz vai voltar, né? Aí ele fala assim: não, eu tô vendo aqui a minha irmã, o espetáculo de balé da minha irmã. Minha irmã que é bailarina. Aí a Marina falou: nem sabia que você tinha uma irmã. Ele: tenho, Liz, de 25 anos. Aí ele pega, mostra a irmã dançando. Aí a Marina fala assim: nossa, mas ela é bem mais jovem que você. Aí que ele fala a idade. Ele fala: ela tem 25 anos. Aí a Marina fica assim achando estranho, porque o Eugênio já é um senhor de meia idade, né, gente? Já é um senhor de meia idade com uma irmã de 25 anos, a Marina achando estranho. Aí ele pega, do nada, eu já acho, sem contexto, enfiar uma parente do Eugênio na trama. Mas isso, quando a Manuela Dias quer justificar o que vem depois, ela não quer saber. Parece que existe ali, dá a impressão para a gente que está assistindo, que ela fica com preguiça. Ela e a equipe de autores dela, que ela não está sozinha, né, pessoal? São vários coautores ali. Parece, dá a impressão pra gente que existe uma preguiça de pensar, sabe? De pensar com carinho para entregar um produto coerente para o telespectador. Porque o que acontece? Todas as conexões, todas as narrativas da Manuela Dias, onde ela quer, de alguma maneira, criar uma circunstância para poder justificar o que vem depois, ela não consegue ali criar uma conexão coerente. Foi assim, por exemplo, na cena da Marieta saindo do bar do Vasco, onde ela foi entregar currículo, totalmente sem nexo, e aí ela dá de cara com a Aldeide e fica sabendo que existe uma vaga precisando de uma pessoa lá na TCA. Mas, poxa, para criar esse contexto da Marieta saber da vaga que tinha ficado, né, da Aldeide na TCA, precisou que ela fosse entregar currículo, uma profissional altamente qualificada no bar do Vasco. Me pareceu completamente incongruente, a gente até já comentou isso num vídeo aqui no canal, mas aí, novamente, essa falta de conexão na narrativa, né? Onde o Eugênio surge com uma irmã, coisa que eu não me recordo de haver no original de Vale Tudo. Se havia, sequer foi usada esse parentesco, né? Foi usado esse parentesco lá no original, não me recordo disso. Se rolou, coloquem aqui nos comentários, por favor. Mas
me parece uma invenção da Manuela Dias, já pensando em algo mais adiante, já que já foi dito que o Eugênio vai ter daqui para frente a tendência ele ter uma participação mais intensa na trama, né? E aí ela lança a mão dessa irmã de 25 anos, bailarina do Eugênio. Só que aí, gente, para finalizar a falta de senso, tá? O Eugênio fala assim, quando a Marina diz, nossa, mas ela é bem mais nova que você, né, tal. Ele fala, esse pessoal do Maranhão que é fértil, né? O que isso tem a ver, gente? Que frase? Era para dizer que a irmã é do Maranhão? Era simples, era só dizer, ela é bem mais nova, é filha, por exemplo, do meu pai com uma mulher que ele teve depois e que ele foi morar em outro local, ou então é filha da minha mãe, eles não moram aqui no Rio de Janeiro, eles são de outro estado. Enfim, tem várias possibilidades ali para que justifique você ter um irmão bem mais novo que você. Pode acontecer, de fato, você ter bem mais idade e surgir um irmão bem mais novo que você, um irmão, uma irmã e tal. Mas geralmente acontece muito isso. Eu já vi muitos amigos da minha idade que têm irmãos bem novinhos porque o pai se casou novamente, né? Com a mulher já é mais difícil. A mulher engravidar tardiamente, hoje em dia não é impossível, mas a gente sabe que, cientificamente falando, é mais difícil a mulher engravidar depois dos 40, 45 anos, embora tenha se tornado algo mais corriqueiro. Mas, obviamente, não era o caso da mãe do Eugênio, que parece ser um senhor ali beirando seus 60 anos, né? Então, assim, eu acho que foi muito infeliz essa colocação, essa frase, é o pessoal lá do Maranhão que é fértil, né? Achei que fugiu um pouco do contexto, tá? Assim como tudo que Manuela Dias e sua equipe vem apresentando para o telespectador. Acho que falta um cuidado, um carinho com o telespectador de novela, que é sempre tão crítico, tão inteligente, tão atento. Eu acho que a produção de Vale Tudo, a autora, subestimam, tá, o telespectador, e não acho isso legal. O mesmo eu falo, tá, gente, da cena no elevador, onde Solange e Afonso ficam presos no elevador da TCA, quando ela, em meio ao apagão no Rio de Janeiro, foi até a TCA apresentar um projeto da Tomorrow para o Mário Sérgio avaliar. E aí ela sai da sala do Mário Sérgio, apresenta o projeto, vai pegar o elevador. O Afonso também estava conversando com o Ivan numa sala dele lá. E aí ele fala que esqueceu o celular no carro, sai para buscar. Eles entram no elevador, pegam o elevador juntos, né? Se encontram dentro do elevador e no momento que se encontram, falta luz e eles ficam presos no elevador, chamam o Consuelo vai até lá e diz que deu uma pane no gerador da TCA. Me parece até patético isso, né? Uma empresa gigantesca como a TCA, no ramo da aviação civil, ter um gerador que deixa a empresa na mão em meio a um blackout, por exemplo. Achei que foi ali uma bola fora da Manuela Dias. E isso porque, gente, ela queria passar a informação para o telespectador como que Solange ia ficar sabendo que Fátima está tentando engravidar. Porque foi nesse momento que o Afonso fala para Solange que a Fátima está tentando engravidar. Eles começam uma conversa amena ali, ele fala que vai ter que se encontrar e tal, com a Fátima depois e tal, ela presume. E aí ele fala sobre... Ela fala, ela ainda está fazendo tudo que você gosta, tudo que você quer. E aí ele fala, né? Ela mudou um pouco esse negócio de digital influencer e tal. E aí ele fala que eles estão tentando engravidar. Obviamente que isso tem um impacto para Solange, que já tem a gravidez confirmada, né? Dos filhos do Afonso, que são gêmeos, a gente já sabe, né? E aí ele fica ali, aquela coisa meio que no ar. Pô, por que uma pane no elevador de uma grande empresa de alto porte, né? Como a TCA? Só porque a Manuela Dias queria que a Solange ficasse sabendo que a Fátima está tentando engravidar do Afonso. Então, assim, mais uma vez, é aquela questão meio que parece, tá? Pelo menos ao meu ver, uma preguiça de pensar, de desenvolver uma narrativa mais bem conectada com as circunstâncias que estão sendo apresentadas. Bem, mas essa é a minha opinião, vocês sabem que eu não sou dona da verdade e eu quero saber o que você achou disso, tá? Bom, continuando, tá, gente? Eu queria falar com vocês sobre uma situação que envolve a Heleninha Reutemann, porque dentro desse gancho eu vou falar da matéria da Veja, tá?
No capítulo de segunda-feira, a Heleninha estava extremamente culpada porque a psicóloga dela quer largá-la, né? Não tá vendo progresso no tratamento da Heleninha. A doutora Ana falou que se não tava, elas não estavam ali caminhando juntas, não estava dando certo, então que era melhor abrir mão da paciente. Ela até demorou muito para fazer isso, né? Mas a Heleninha ficou muito abalada com essa notícia, fragilizada, foi para casa e você via que a Heleninha estava realmente em sofrimento. Paola Oliveira, nesse aspecto, tá, gente? Assim, a gente critica as cenas da Paola embriagada, mas a Paola é uma grande atriz, né? E ela realmente, quando é para fazer um drama e tal, ela entrega, emociona quem está assistindo. Eu fiquei realmente muito comovida com a atuação parecia que você estava vendo uma pessoa ali clamando por socorro realmente, né? Ela incorporou muito bem a personagem ali e ela ficou pedindo para Celina para ajudá-la, porque ela quer realmente parar de beber e ela resolveu entregar para Celina e para Eugênio todos os esconderijos onde ela bota as garrafas de uísque dela, né? Ela começou a falar só uns, aí o Eugênio falou, não é melhor a senhora falar todos para a gente lhe ajudar e tal. E ela contou todos os esconderijos das bebidas dela, mas você via que ela estava, assim, ao mesmo tempo um misto de vergonha e sofrimento, porque a pessoa fica num conflito interno, né? Imagina, deve ser uma mente totalmente atormentada, porque a Heleninha é uma pessoa com muitos traumas, né? Uma relação muito conturbada com a mãe, carrega uma culpa, né? Da morte do irmão gêmeo, enfim, tem tantas coisas ali, tantas camadas envolvidas nisso, que ela é um ser com muitas complexidades e muitos problemas dentro dessas complexidades. Só que aí o que acontece? Ela faz tudo isso num sofrimento absurdo e na cena de ontem, dado ao apagão, né, que teve no Rio de Janeiro, no entendimento de Manuela Dias, na narrativa que ela criou, a Heleninha não conseguia falar com a doutora Ana. Ela mandava mensagens, ela estava ali numa visível crise de abstinência, querendo sucumbir. Ela que também deve ter ali envolvida a questão de depressão, ansiedade, tudo junto. E ela não conseguia falar com a psicóloga. E, de repente, você vê a angústia na voz, né? Assim como ela estava angustiada quando entregou os esconderijos das garrafas de uísque. Aí, novamente, se repetiu essa angústia, mas agora era um desespero para ter ajuda. E não conseguia falar com a psicóloga. E nos surpreende muito, tá, que uma mulher rica, esclarecida, que pode gozar ali dos melhores tratamentos, melhores médicos, como é o caso da Heleninha Reutemann, nos dias atuais, não tem acesso ali a um medicamento SOS para poder ser usado nesses momentos de pico de uma crise de abstinência ou até mesmo de uma ansiedade exacerbada, porque a gente sabe, a gente lê, a gente convive com as pessoas, a gente sabe que os médicos, em geral, passam medicamentos SOS, aquela coisa que a pessoa só usa eventualmente quando está muito exacerbado, né? Está demasiado. E no caso da Heleninha, a gente não viu isso ontem, né? Ela estava em desespero, estava descompensada e a gente não viu nada que pudesse acalmar essa pessoa que estava ali clamando por socorro. Aí a gente vai dizer assim, algumas pessoas vão dizer, mas a pessoa que é alcoólica, né? Ela pode ter ali... Ela é uma alcoolista em tratamento, pode ter tido uma recaída, como tantas outras que ela já até admitiu que teve, nunca conseguiu ficar um ano sem beber, né, sem ter recaída, e aí podia estar tendo uma recaída. Mas, no caso, era muito recente do impacto que ela teve com a notícia de que a psicóloga queria abrir mão do tratamento dela própria ter mudado a sua mentalidade ou querer mudar, a gente sabe que é difícil, mas aí, gente, não ter esse artifício do remédio SOS ali, me pareceu assim meio que fugir de uma realidade. Né, uma realidade que nos dias atuais é meio que até que inadmissível. É por isso que hoje eu até pensei em entrar no ar, tá? Com nariz de palhaço. Não que eu me ache uma palhaça, mas assim, a impressão que eu tenho é que a produção da novela Vale Tudo, os autores, né, comandados, capitaneados aí por Manuela Dias, me parece que acham que o telespectador é palhaço e eles nos fazem de palhaços, tá? Porque, assim, são coisas completamente incoerentes, incongruentes que acontecem de forma repetida, reiterada dentro da trama, tá? A gente vai falar assim, mas, Tamara, ficção às vezes acontece isso mesmo, a novela é uma obra de ficção.
E aí pode acontecer de ter uma coisa bem inusitada que a gente sabe que no dia a dia, na vida real, isso não aconteceria, mas ali está acontecendo, é pontual, ok. Se for assim, algo pontual, tudo bem, mas algo repetido, né, reiterado toda hora, essas incongruências, sabe? Porque a vida imita a arte imita a vida, gente. Então, a arte é uma reprodução do dia a dia das pessoas, principalmente as nossas novelas brasileiras. Eu estranho muito que isso não seja, de certa forma, demonstrado com clareza para o telespectador, até para que a gente possa ter uma experiência de viver aquela trama de uma forma mais próxima da realidade, dos nossos sentimentos, né, daquilo que mexe com a gente. A cena da Heleninha abrindo mão dos esconderijos da bebida me comoveram profundamente, tá? Não sei vocês, eu quero até saber a opinião de vocês também sobre isso. Mas essas incongruências nos deixam, pelo menos a mim, muito chateada, muito revoltada com o que está sendo apresentado na telinha, tá certo? Essa é a minha opinião, eu quero obviamente saber a sua depois, coloca aí para mim, tá? Gente, e por fim, vamos entrar aqui no assunto da icônica cena onde Celina adentra no restaurante gritando para ninguém comer a maionese que estava envenenada, a mando de Odete Roitman em conluio com Walter e Mário Sérgio, né? Porque Mário Sérgio nessa versão, nesse remake, virou vilão. Ele era mocinho na original. Bom, o que aconteceu ali? Eu achei mais uma grande incongruência, mais uma grande preguiça em pensar uma forma de reapresentar esse remake, né? Porque ela falou que o remake viria com uma pegada de atualização. Em 1988, não havia aqui no Brasil telefones celulares, né? Não, a gente não via isso assim. Então, o que as pessoas se comunicavam? Era pelo telefone fixo mesmo. E o que aconteceu na cena da maionese? A Raquel, com toda a sua equipe da Paladar, tentavam entrar em contato com alguns restaurantes e os telefones fixos não atendiam ou estavam com problema. E aí, eles tinham que se deslocar para esses restaurantes para avisarem as pessoas para não consumirem a maionese envenenada, tá? Alguns eram perto da sede da Paladar, outros não. E a Celina ia com o Jarbas para Jacarepaguá, tá? E ia fazer... A novela se passava na Zona Sul, então era relativamente longe. Ela ia para lá para avisar, era o destino mais distante para ser avisado, já que o telefone desse restaurante também não estava funcionando, tá? Esse restaurante da Paladar. Bem, o que aconteceu ontem? A Manuela Dias imitou aí um evento que aconteceu no início desse ano lá em Espanha e Portugal, que teve um grande apagão. E aí ela falou que ontem, nessa cena, o Rio de Janeiro estava com apagão. Nada funcionava, né? Nem energia elétrica, nem sinal de celulares, nada. Então havia ali uma incomunicabilidade. O que ela fez dentro desse contexto? As pessoas tinham então que se deslocar até os restaurantes para poderem informar que a maionese não deveria ser consumida. Foi um alvoroço deles. Mas o que me causou estranheza foi porque ela está falando de uma grande metrópole, uma megalópole, que é o caso do Rio de Janeiro, uma cidade imensa, com um trânsito que já é um trânsito difícil nos dias normais, sem chuva, sem nada, já é um trânsito difícil. Por exemplo, ontem está sendo aí realizada a Rio Innovation Week, que é uma feira de tecnologia, inovação, altamente badalada. Quem estava no centro do Rio ontem, para se locomover dentro do Rio ontem, as pessoas levaram aí, em média 40 minutos, para um ponto ao outro do centro do Rio, dependendo para onde a pessoa iria. Então, quando você fala do Rio de Janeiro com um apagão, imagina, os sinais não funcionando, o maior acesso a Jacarepaguá, indo da Zona Sul para a Barra, é a Avenida das Américas, tá? Tem outros acessos? Tem, você pode pegar ali linha amarela, Transolímpica, enfim, dependendo de onde você está saindo, né? Para onde você está indo e de onde você está saindo. Linha amarela é um acesso, Transolímpica é outro, para quem vem da Avenida Brasil, enfim. Mas aí, gente, pelo visto, a Paladar é ali perto de Vila Isabel, porque o Poliana estava caminhando com a Marieta, né, na noite em que o Walter foi lá envenenar a maionese, e eles também visitaram a Paladar, e parecia uma rua cheia de casarões e tal, lembrando muito aqueles bairros ali, Vila Isabel, Tijuca, Grajaú, por ali. E aí ele vai e faz essa ida para lá. Então vamos supor que seja ali em Vila Isabel. O acesso para Jacarepaguá
além de distante, é congestionado nos dias normais. Normais, ainda mais pela manhã, porque era pela manhã, tinha que chegar lá antes do horário do almoço. Aí eles botam aquela cena, sabe, da Celina indo com Jarbas para Jacarepaguá, sendo que o Walter já tinha ido a Paladar, voltou para o Copacabana Palace, que é aqui em Copacabana, falou para a Odete que deu tudo errado, que o pessoal descobriu. A Odete estava fazendo massagem, se arrumou, foi para a casa da Celina, chegando lá, conversou com a Celina, festejando que ela tinha... Aí, de repente, a Celina dá uma desculpa para a Odete, sai, consegue se locomover para a Zona Norte, para comunicar, eu imagino, para a Zona Norte, porque parece, né, que ali é a Zona... Para comunicar, porque eles nunca disseram onde é a sede da Paladar, a gente está imaginando, dada ali a geografia do bairro, tá? Aí ela vai comunicar para a Raquel vai traçar um plano estratégico, dividir todo mundo para eles irem comunicar. Gente, pelo amor de Deus, a Lucimar já tinha sido socorrida, já estava bem no hospital, e aí eles estavam saindo para comunicar e deu tempo da Celina chegar em Jacarepaguá. Gente, uma total incongruência. Não a questão deles avisarem, deles se dividirem, não. Eu acho que esse apagão foi também ali um sinal de uma preguiça em pensar em uma solução melhor. Bastaria dizer que eu acho que quando você diz que os sinais de celulares caíram, como já aconteceu, tá? De ficar aí, algumas operadoras ficarem fora do ar, isso já aconteceu anteriormente, e não é algo tão inusitado assim, não é um fenômeno que aconteceu lá na Europa. O que aconteceria? Ficaria incomunicável do mesmo jeito e supriria aquela mesma situação de 1988, porque como só teria o telefone fixo, poderia dizer que tentaram falar com os restaurantes, não conseguiram pelo telefone fixo, até porque hoje em dia dificilmente você vê telefone fixo, né? Mais empresa e tal. Aí o que acontece? Não, criaram esse tal desse apagão que para mim foi uma construção completamente furada, né? Não sei se ela quis o apagão para poder prender Afonso e Solange no elevador, que o gerador da TCA deu defeito, mas para mim foi uma bola fora das grandes da Manuela Dias, como tantas outras, e isso nos deixa assim atônitos. Poxa, parece que a gente não entende nada, que a gente não está vendo nada. Você não precisa nem ser do Rio de Janeiro para ter essa noção de distância, de trânsito, nada disso. Basta você perceber que em uma manhã inúmeras coisas aconteceram antes que todos eles se dividissem para ir irem aos vários restaurantes, e aí a gente imagina, poderia até chegar, mas não chegaria antes de meio-dia, que era o horário que iniciaria o almoço. Mas aí, enfim, ainda mais com um apagão, tá, gente? Com apagão e aquele tanto de... Não, é realmente tirar a gente para idiotas, né? E aí, eu falei, passei até por cima, antecipei essa cena da maionese, porque tem também a questão de que Manuela Dias deu uma entrevista aí para a revista Veja nesse final de semana que passou, onde ela fala, ela deixa ali para o entrevistador, quer saber dela, né? Como que ela encara todas essas repercussões, né, do papel da Heleninha, né, as críticas sobre a novela ser muito corrida, sobre o papel de Heleninha, o que ela, de fato, ela acha sobre isso. Aí ela pega, quando ela vai falar do papel da Heleninha Reutemann, ela fala, e a atuação de Paola Oliveira, né, que o jornalista fez questão de ressaltar as críticas à Heleninha Reutemann, interpretada por Paola Oliveira. A interpretação de Paola nesse papel. Ela fala o seguinte, eu vou repetir aqui ao pé da letra o que ela disse para o jornalista, tá? Nos anos 1980, era um papel engraçado. A pessoa bebia, a gente ria, aí toca o mambo, era uma pinguça. Hoje, uma das coisas que mudou é a compreensão de que o alcoolismo é uma doença, é uma percepção que não estava estabelecida cientificamente em 1988. Heleninha é uma personagem que provoca identificação. A gente vê isso nas pesquisas, é uma questão que muitos vivem de perto. Gente, primeiro que... Vamos falar de pesquisas, tá? Eu já vi algumas pesquisas encomendadas pela Globo, onde o resultado foi muito controverso. Não correspondia ao que o público estava achando, não. Pelo menos não o que a gente via nas redes sociais, tá? Mas, enfim, a Globo divulgava uma pesquisa altamente positiva para a novela, e quando você via o povo comentando no Twitter X, no Instagram, enfim, todas as Facebook, o que você via eram críticas pesadas contra a novela.
E a Globo dizendo que o povo estava adorando. Lógico que sempre vai ter uma minoria que vai gostar. Mesmo quem viu o original lá em 1988, pode ser que agora goste. Aliás, o que seria do verde se todo mundo gostasse do azul? Mas a grande maioria das pessoas, principalmente as pessoas que são fãs da novela Vale Tudo e que não se opunham, obviamente, a atualizações, isso faz parte, mas que estão revoltadas, não vejo ninguém falar bem dessa novela, gente. Agora, vamos falar das palavras de Manuela Dias nessa entrevista com relação a Heleninha Reutemann, né? Para quem não sabe, em 2010, o Gilberto Braga deu uma entrevista, tá, para um jornalista chamado Sidney Rezende, que tem um portal de notícias chamado SRDZ. E nesse portal de notícias está publicada lá uma entrevista que em 2010 o Gilberto Braga deu para o Sidney Rezende. O Sidney queria perguntar para ele, se perguntou, né, que Vale Tudo foi uma das primeiras novelas a abordar o alcoolismo com essa pegada que foi feita com a Heleninha Reutemann na novela Vale Tudo. E aí ele queria saber, que foi uma pegada completamente mais séria, gente, uma abordagem real. E aí ele queria saber do Gilberto Braga se a ideia tinha vindo da própria Globo, numa campanha ali de conscientização da sociedade, que muitas vezes a novela faz esse papel, é fato, ou se tinha sido uma ideia do Gilberto Braga. E o Gilberto Braga disse para ele falou, acho que agora eu posso abrir, porque a Leonor Baceres tinha falecido em 2003, e a entrevista era em 2010, ele falou, na verdade, foi uma ideia minha, inspirada na história da Leonor Baceres, que fazia parte dos Alcoólicos Anônimos e teve problemas com o alcoolismo, mas que, desde a época da novela até o falecimento dela, ela não teve ali recaídas, mas ela não tinha voltado a beber. Então, toda a jornada de ressurgimento, de redenção da Heleninha foi baseada, inspirada na história da Leonor Baceres, que era autora também do original de Vale Tudo. E aí, a Manuela Dias falar que ela querer defender aqui, tá, que nos anos 80 era um papel engraçado, só porque num determinado momento a Heleninha de fato tinha alguns momentos que ela era engraçada, tinha alguns momentos que ela era dramática, tinha alguns momentos que era triste. Então, assim, o público, lá em 88, o público se identificava com a Heleninha, ficava ali com piedade da Heleninha, tá? Já a Heleninha de Paola Oliveira, que ela diz que o público se identifica na entrevista, né, que é uma personagem que o público se identifica, eu não vejo isso, eu via muita crítica negativa, não só a atuação de Paola quando está embriagada, interpretando a Heleninha de porre, ali embriagada, mas também sobre a questão de que o público estava vendo a Heleninha como uma mulher altamente matura, mimada, cheia de vontades. O público estava com raiva, ainda está, né, da Heleninha Reutemann. Então, não vejo ali uma identificação do público com essa personagem nesse remake, mas lá em 88 havia, de fato, as pessoas que, se não reconheciam aquilo em suas famílias, entre os seus amigos, algum amigo, né, mas via que era um drama real. Era ali uma reprodução da vida real, que é o que a novela geralmente faz com muita propriedade. Hoje em dia, algumas novelas deixam a desejar nesse quesito, e Vale Tudo, em vários momentos, deixou a desejar nessa veracidade que passa para o telespectador, tá? Então, eu discordo da autora Manuela Dias quando ela diz que, em 1988, a Heleninha Reutemann era uma personagem engraçada, porque em determinado momento ela fala, toca um mambo aí. Não era. Ela era engraçada porque a gente sabe também... Desculpa, gente, eu não estudei medicina como um médico estuda, mas na faculdade de Direito, eu há muitos e muitos anos atrás tive aula com um médico que a gente fez uma cadeira chamada Medicina Legal. E em Medicina Legal, o professor explicava que a embriaguez tem 3 fases, tá? Tem a primeira fase, que é uma fase que eles chamam no mundo médico, né? Fase de... Quem for médico aí vai saber explicar melhor, tá? Se quiser colocar aqui nos comentários. Fase de excitação, que é uma fase em que a pessoa fica mais desinibida, fica mais falante, quer fazer coisas engraçadas, quer chamar a atenção, tá? Sendo até ali, né, um pouco... fora de hora, né? Over, né? É demais. Fica ali fazendo tudo para chamar a atenção e face a estar totalmente desinibida,
por conta do álcool, acaba pagando o mico, como o pessoal fala. E essa fase, popularmente, ela é conhecida aí como a fase do macaco. As pessoas fazem analogia com o comportamento dos animais, que o macaco gosta de fazer coisas engraçadas, chamar atenção e tal. Essa é a primeira fase, a fase da excitação. A segunda fase, que é a fase da confusão, tá? É uma fase também chamada de fase médico-legal, é a fase onde a pessoa fica mais irritada, mais exaltada, qualquer coisa é motivo para uma explosão, né? A pessoa tá ali, não é nem com pavio curto, é completamente sem pavio, qualquer coisa dá uma briga. E aí eles falam ali que equivale ali, popularmente falando, à fase do leão. E por fim, seria a fase do porco, que é aquela fase onde a pessoa, porque na fase do leão, a pessoa fala e se locomove com alguma alteração, mas não com tanta dificuldade como na fase do porco, onde muitas vezes a pessoa não consegue mais nem falar direito, nem se locomover, fica largada em um local lá, até na rua, tá? Então é uma fase que gera sonolência, ou gera muita dificuldade ou nenhuma facilidade ali para se locomover, para falar. A pessoa pode chegar até ao coma alcoólico nessa última fase, que é a fase do porco, né? É onde a pessoa chega em casa toda suja, suada, foi para um evento, está muito embriagada, se joga em qualquer local, não toma banho antes de dormir, enfim, não importa o estado que esteja. Então, são essas três fases. Então, quando a Manuela diz, eu só fiz essa parte para dizer o seguinte, quando ela diz que a Heleninha de 1988 era engraçada, porque, e aí ela se reporta, toca um mambo aí, eu acho que ela ali falhou feio em fazer essa declaração. Primeiro, porque acho que foi desrespeitoso em relação aos autores que construíram todo o enredo de Vale Tudo de 1988, porque visivelmente não estavam tentando pintar uma personagem engraçada e o público não considerou a Heleninha 100% engraçada. Tinha momentos que eram engraçados, porque pela medicina legal, ela estaria ali dentro da fase de excitação, a primeira fase da embriaguez. Isso faz parte das fases da embriaguez. Então, ela demonstra aí que sequer ela foi se informar sobre isso também, para não dar uma declaração completamente fora de contexto, completamente equivocada. Quando a Heleninha falava, toca o mamba aí, e ficava dançando desinibida, é porque ela estava começando a ficar embriagada. Então, gente, é completamente incompreensível que essa autora não procure ter cuidado sequer. Ela não tem cuidado em mexer nesse remake, mexer nessa obra-prima de Gilberto Braga, Leonor Baceres e Agnaldo Silva, e não tem cuidado para dar as suas declarações. Acho que no papel dela ali, como a grande comandante desse remake, junto com outros autores, ela teria que ter um pouco mais de cuidado e de respeito para dar esse tipo de declaração, porque Heleninha Reutemann, de 88, em nada era somente uma personagem engraçada. Lógico que a filosofia, o entendimento do público veio mudando ao longo dos tempos, é verdade, mas na construção dos autores, ela não era uma personagem engraçada. Teve momentos engraçados, mas a maioria do tempo ela era uma personagem extremamente dramática, tá? Era um drama que a pessoa se identificava ali se não tivesse visto na vida real, mas percebia que era algo muito provável de ser reproduzido na vida real. Então, gente, essas eram as nossas considerações. O vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas a gente tinha que falar, tinha que desabafar aqui com vocês sobre isso. E, logicamente, que eu quero saber a sua opinião sobre tudo que a gente falou aqui. Não deixa de compartilhar com a gente o que você está pensando e também não deixa de compartilhar esse vídeo com quem é noveleiro e noveleira assim como a gente. Também, gente, não esquece de deixar seu like aqui nessa publicação e seu hype também, tá bom? A gente volta a qualquer momento com umas novidades. Obrigada pela sua paciência, sua audiência, seu carinho. Um beijo e até mais. Tchau!